ouça a palavra de Deus. Hoje vamos falar de João Batista, o servo que Deus enviou para preparar o caminho da vinda de Jesus. Diz assim: João Batista exortava o povo ao arrependimento e realizava batismos no Rio Jordão. Porém, para que as pessoas não o confundissem com o Salvador, Mateus explicou que ele era o precursor do Messias, o qual fora anunciado pelo profeta Isaías. Lá em Isaías 40, versículo 3, João Batista, lá em Isaías já estava escrito, o profeta Isaías já bem antes da vinda de Jesus, bem antes de existir João Batista. Diz mais, João Batista confirmou essa verdade ao declarar que depois dele viria aquele que é mais poderoso, Jesus, o qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista batizava, ele ensinava o povo, pregava o arrependimento do pecado, e batizava com o Espírito Santo, e batizava no Rio Jordão, nas águas, batismo nas águas. Batismo nas águas é para morrer o velho homem, a velha criatura, e o ser humano nascer em novidade de vida para andar nos caminhos do Senhor. Então, a diferença do batismo nas águas é uma, e para o batismo no Espírito Santo, que é o batismo com poder e fogo de Jesus Cristo. Então diz aqui, o qual batizaria com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo e com fogo. Os fariseus e saduceus foram repreendidos para que abandonassem seus pecados. Então, o João Batista, ele pregava, ele pressionava, ele falava a verdade de Deus para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, para receber o batismo nas águas e nascerem em novidade de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O batismo nas águas, morre a velha criatura e a pessoa nasce em novidade de vida, para ter uma vida com Deus abundantemente. Que maravilha o batismo nas águas. Me lembro meu batismo nas águas, lá em Venâncio Aires, num arroiozinho, que a glória do Espírito Santo, a glória de Jesus Cristo, de Deus, pairou naquele lugar, naquelas águas. Dava para sentir o agir do Espírito Santo. Então foi maravilhoso o meu batismo nas águas, lá numa cachoeira, lá em Venâncio Aires. E glórias a Deus por isso. Diz mais aqui: os fariseus e saduceus foram repreendidos para que abandonassem seus pecados e demonstrassem publicamente os resultados do genuíno arrependimento. Porque o genuíno arrependimento, o batismo nas águas, a pessoa se mostra publicamente e ela quebra aquela raiz, até naquele momento,
aquela raiz do inimigo, da velha criatura. E quando ela quando ela desce as águas, que ela é imergida, todo o corpo, cabeça e o corpo, ali morre a velha criatura no mundo espiritual. E o ser humano nasce em novidade de vida, para andar nos caminhos do Senhor, livre, leve e solto, para voar alto, na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aprendendo deles que são mansos e humildes de coração, e o ser humano tem paz para a sua alma e vai crescendo no Evangelho de Jesus Cristo, na palavra de Deus, e vai se tornando uma bênção dia após dia. Nome de Jesus Cristo. Como diz aqui, para ter os resultados genuínos, o genuíno arrependimento. O batismo nas águas, a pessoa se mostra genuinamente arrependido, totalmente, completamente. É quando ela aceita, porque antes de se batizar, o pastor, o servo de Deus, ensina, explica, uma meia hora, 20 minutos, uma meia hora, num sábado, de manhã ou à tarde, quando a pessoa está disponível, tem a disponibilidade de ouvir, e é ensinado o que a pessoa tem direito no batismo. Ela tem muitas bênçãos, nasce em novidade de vida, e olha, tem tantas bênçãos, Então a pessoa fica sabendo por que e para que serve o batismo nas águas, e a pessoa daí, ela toma a decisão, a pessoa precisa tomar a decisão por si própria, depois que ela entender o valor, o significado do batismo nas águas. Sem o ser humano saber do significado do batismo das águas, ela não é um batismo, não vai ser um batismo que vai valer. Porque se a pessoa não sabe o porquê que ela está fazendo aquilo ali, é quase impossível ter valor algum, ser genuíno, ser verdadeiro. Então, por isso o pastor, o servo de Deus, ensina, explica direitinho por quê, para quê e o que o ser humano recebe de bênçãos sobre o batismo nas águas. Isso é o certo, o correto, para a pessoa ser aceita verdadeiramente por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como um arrependimento, uma atitude verdadeira, verídica, verdadeira e sincera. Diz mais aqui: entretanto, caso isso não ocorresse, quando fossem julgados pelo Senhor, seriam queimados, tal como a palha. Então, o que quer dizer? É preciso ser um batismo verdadeiro, que um batismo, se não for verdadeiro, ele não tem valor. Ele tem que ser um batismo verdadeiro, em todos os sentidos, para poder ser aceito por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é de qualquer jeito. Se batizar nas águas, chegar lá e dizer, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, temos que dizer essas palavras, mas a pessoa tem que saber antes, tem que ter uns 20 minutos, meia hora, para a pessoa ouvir e entender o significado do batismo, porque só batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem a pessoa saber o que a pessoa está recebendo, o que vai trazer de benefício para a pessoa em todos os sentidos, no mundo natural e no espiritual. Quando a pessoa fica sabendo de tudo isso, ela vai confiante e espontâneo, sabendo o valor desse ato grandioso, maravilhoso,
poderoso de Deus. Então, este é o ensinamento de hoje sobre João Batista, o servo, o homem que Deus levantou para preparar o caminho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Se sentir no coração de compartilhar, amém.